Olá! Hoje nós estamos dando continuidade ao assunto de matrizes, falando um pouquinho sobre a inversa de uma matriz. Então, quando a gente trabalhar a inversa de matriz, nós estamos falando de matriz quadrada. A denotação para a inversa de uma matriz é elevar a menos 1. Então, dado uma matriz A, a sua inversa é A elevado a menos 1. E aí nós vamos ter uma sentença matemática que utilizaremos para calcular a inversa de uma matriz. Essa sentença matemática é definida da seguinte forma: dado uma matriz A multiplicando a sua inversa, então A vezes A elevado a menos 1, isso resulta em I. I é a matriz identidade. Tudo bem? Essa matriz identidade nós vimos nos primeiros vídeos em que definimos vários tipos de matriz, mas agora eu vou retomar esse assunto. Então, retomando a ideia de matriz identidade. Matriz identidade é também, a gente só tem matriz identidade para a matriz quadrada, e ela vai ser toda matriz em que a diagonal principal é constituída somente de números 1. Tudo bem? Então, aqui no exemplo, eu tenho dois exemplos, uma matriz de ordem 3 por 3 e 3, e uma matriz de ordem 2 por 2 e 2. Observa que a diagonal principal da matriz identidade é tudo 1. E, importante, os outros elementos são todos nulos, são todos 0. Os elementos que não estão na matriz, na diagonal principal da matriz, são zeros. Isso que é uma matriz identidade. Nós iremos utilizar essa matriz na resolução da inversa. Então, vamos a um exemplo. Dado uma matriz A, quadrada aqui de ordem 2 por 2, determine a sua inversa. Então, eu quero saber a matriz A elevado a menos 1. Tudo bem? Essa matriz, como eu quero descobrir os elementos da matriz, cada elemento eu vou colocar uma incógnita. Eu poderia chamar de A1, A2, A11, A12, A21, A22, ou, como é o caso, eu coloquei letras do alfabeto que facilita na hora da resolução. A, B, C e D são os elementos da matriz que eu quero determinar. E eu vou recorrer àquela sentença matemática que eu apresentei no início da aula, em que diz que a matriz A multiplicada pela matriz inversa resulta em I. Bom, então vamos à resolução. Primeiro eu vou copiar a matriz A. 7, 3, 2 e 1. Que multiplica a inversa. A, B, C e D. E isso vai ser igual a uma matriz identidade. No caso, as matrizes que eu estou multiplicando é de grau 2 por 2, matriz quadrada. Então, a minha identidade também vai ser uma grau 2. Então, ela é elementos 1 e 0, 0 e 1. Note que aqui eu tenho diagonal principal, tudo 1. Tudo bem? Vamos proceder à multiplicação das matrizes. Como que eu faço? Multiplica linha da matriz 1 por coluna da matriz 2. Elemento é elemento. Primeiro com primeiro, segundo com segundo. E assim por diante. Então, vai ficar multiplicando, começando. 7 que multiplica o A, mais 3 que multiplica C. Fiz a primeira linha com a primeira coluna. E isso é igual ao primeiro elemento. É igual a 1. Agora, primeira linha com segunda coluna. 7 que multiplica B, mais 3 que multiplica D. Primeira linha com segunda coluna. Linha 1, coluna 2. Vai dar um elemento A1, 2. Vai dar o elemento 0. Isso é igual a 0. Vamos proceder da mesma forma para a segunda linha. Elemento 2, que multiplica A, mais 1,
que multiplica C. E isso é igual a 0. E por fim, o 2 que multiplica B, mais 1 que multiplica D, e isso é igual a 1. Perceba que nós, como resultante da multiplicação entre as duas matrizes, e a igualdade com a matriz identidade, conseguimos algumas equações. Então, nós vamos resolver utilizando o sistema. Aqui, eu tenho duas equações com a incógnita A e C. E eu vou trabalhar essas duas equações em um único sistema. E aqui eu tenho as incógnitas B e D. E aqui eu tenho um outro sistema. Vamos resolvê-los separadamente. Então, começando pelo primeiro sistema. 7A mais 3C igual a 1 e 2A mais 1C igual a 0. Para resolver esse sistema, existem várias maneiras. Uma delas, a que eu vou utilizar aqui, a gente chama de método da adição. Então, eu tenho que ter nas minhas equações valores que, ao somar, anulem uma incógnita. Para tanto, eu posso alterar uma equação multiplicando por um valor convenientemente, que nesse caso, eu vou multiplicar a segunda equação por menos 3. Qual que vai ser o meu objetivo? Que aqui o C fique menos 3C. E ao somar, eu consigo anular essa incógnita, essa letrinha das equações. Então, vamos lá. Primeiro, eu copio a primeira equação. Então, fica 7A mais 3C igual a 1. E a segunda equação, então, eu vou multiplicar todos os termos por menos 3. Assim, eu não altero a equação. Então, fica menos 3 que multiplica 2A, menos 6A. Menos 3 que multiplica 1C, menos 3C. E menos 3 que multiplica 0, dá 0. Então, eu vou, como eu disse, somar essas duas equações. 7A soma com 6A negativo, 7A soma com 6A negativo, eu tenho 1A. 3C soma com 3C negativo, eles se anulam. Tudo bem? E aí, igual 1 mais 0, 1. A é igual a 1. Observe que a gente já encontrou o valor do A. Para encontrar o valor do C, eu tenho que voltar em uma das equações. Pode ser em qualquer delas. Eu vou optar pela equação 2A mais 1C igual a 0. Tudo bem? 2A mais 1C igual a 0. Vamos substituir o A. 2 que multiplica 1 mais 1C é igual a 0. 2 que multiplica 1, 2. 1 que multiplica C vai dar C, igual a 0. 2 mais C igual a 0. O 2, que está somando C, passa para o outro lado da equação, operação inversa, subtraindo. C é igual a menos 2. Aqui eu tenho o valor do A e o valor do C. Para encontrar as outras duas incógnitas, eu vou usar outra equação. Então, vamos escrever aqui a outra equação, o outro sistema de equação. 7B mais 3D igual a 0 e 2B mais 1D é igual a 1. Da mesma forma, vou multiplicar por menos 3, objetivando sumir aqui com a letra D. Então, tudo multiplicado por menos 3, copia a primeira equação, 7B mais 3D igual a 0. E agora, vamos multiplicando a segunda. 2B que multiplica menos 3, menos 6B. 1D que multiplica menos 3, menos 3D. E 1 que multiplica menos 3, dá menos 3. Somando as equações, 7B mais 6B negativo, isso é B. O 3D com menos 3D anula, que era o propósito inicial, e 0 somando menos 3, vamos obter menos 3. B é igual a menos 3. Da mesma forma, eu escolho uma das equações para substituir o menos 3.
Então, eu peguei a equação 2b mais 1d igual a 1. Vamos substituir no lugar do b menos 3, vai ficar 2 que multiplica menos 3, mais 1d é igual a 1. 2 vezes menos 3 dá menos 6. 1 vezes d dá d, igual a 1. Então, d é igual a 1. O 6 que está subtraindo do lado esquerdo vai para o lado direito, somando. Nós temos que d é igual a 7. Tudo bem? E agora, vamos retomar o nosso enunciado. Nós estamos trabalhando um exemplo da matriz A e foi solicitado a sua inversa. Nós escrevemos de maneira genérica a inversa com os elementos A, B, C, D. E agora nós vamos substituir. Então, a matriz inversa da matriz A, que é A elevado a menos 1, vai ser igual. No lugar do A, 1. No lugar do B, menos 3. No lugar do C, menos 2. E no lugar do D, 7. E assim, nós encontramos a inversa da matriz solicitada. O objetivo da aula de hoje era apresentar essa resolução para determinar a inversa de uma matriz. Espero que tenham compreendido. Peguem outros exemplos de exercício para aprimorar. Bons estudos, obrigada e até a próxima!